Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite em participar de mais um congresso da SOCESP. E para mim é uma grande alegria poder falar sobre um tema que tem sido um foco de estudos da nossa equipe, do nosso grupo nos últimos anos, que é o estudo de pacientes com angina refratária. Então, coube a mim hoje falar um pouco sobre os desafios da reabilitação baseada em exercício nos pacientes com angina refratária, o que nós temos de evidências nos dias de hoje. Bom, eu não tenho conflitos de interesse relacionados a essa apresentação. E aqui, imagino que não seja novidade para ninguém, isso já está bastante estabelecido, o papel que a reabilitação tem no tratamento de pacientes com doença coronária crônica. E eu trago aqui as principais diretrizes internacionais, então a diretriz americana e europeia, em que a indicação da reabilitação, tanto para melhora de desfechos, quanto para melhora de qualidade de vida e controle de fatores de risco, ela tem uma forte indicação e está bem estabelecida na literatura. Isso fica bem ilustrado, bem claro, nessa revisão sistemática, nessa última revisão sistemática da Cochrane de 2021, que mostra uma redução discreta na mortalidade por todas as causas em pacientes com doença coronária crônica, submetidos à reabilitação baseada em exercício, mas principalmente uma redução de infarto fatal e não fatal, assim como hospitalizações por todas as causas. Isso demonstrando, então, que a reabilitação ela é incontestável no tratamento de pacientes com doença arterial crônica. Mas será que essa indicação ela se estende também para pacientes com angina refratária? Bom, para responder essa pergunta, eu acho que a gente precisa rever ou revisitar o que é um paciente, ou quem é o paciente com angina refratária e por que ele precisa de um cuidado especial. Então, antes de mais nada, como o nome mesmo diz, então, o paciente com angina refratária é aquele que tem angina limitante, angina que traga prejuízo à qualidade de vida dele. Isso na vigência de um tratamento clínico otimizado, e quando se fala em tratamento clínico, se entende por controle de fatores de risco, controle de medicações antianginosas, que isso, dependendo da classificação que se use, considera-se que pelo menos 3 classes de antianginosos devam fazer parte desse rol. Na presença ou a angina documentada, a isquemia documentada por algum método, então a angina que ocorre em decorrência de isquemia miocárdica incontestável em um paciente que não seja elegível a algum procedimento de revascularização miocárdica. E aqui eu trago um paciente com doença coronária avançada, já submetido a algumas intervenções, e vejam os senhores que é um paciente com uma coronariopatia avançada. Mas quando eu falo em pacientes não elegíveis, eu abro aqui um parêntese, porque ele pode ser não elegível também se é um paciente, por exemplo, com doença não obstrutiva, e aqui é um capítulo à parte, que seriam os pacientes com ENOCA, que poderiam ter esse mesmo contexto, angina limitante, documentação de isquemia, mas não ser elegível porque ele não tem uma doença obstrutiva. Muito bem, e quando se revisa o que se tem de documentação ou de orientação no tratamento de angina refratária, um primeiro documento ainda publicado em 2002, um documento europeu, que foi o primeiro, tratando a angina refratária como um problema. Nesse momento ele já refere, ou ele já cita a reabilitação como parte do tratamento, embora nessa altura ainda não existisse nenhuma publicação direcionada nessa temática. Mas o que se coloca é que existiria uma indicação de atividades físicas de baixa intensidade para que o sujeito pudesse executar suas atividades do dia a dia. E é interessante que já chama atenção para o uso profilático de nitratos sublinguais antes da atividade física, para que você aumente a tolerância ao esforço, assim como a importância... Só um minuto que eu estou com dificuldade aqui no mouse. A importância da... Eu uso a ponteira daqui, certo? A importância do aquecimento e do desaquecimento para que se evite a angina durante o esforço, ou se minimize as consequências da isquemia. Mais 10 anos depois, surge, então, o primeiro estudo direcionado para exercício físico, para reabilitação baseada em exercício físico,
nessa população, um estudo piloto de um grupo inglês, em que 42 pacientes foram randomizados para reabilitação baseada em exercício ou grupo controle com tratamento clínico habitual, um protocolo curto de 8 semanas de exercício, em que foi composto tanto de um trabalho educativo desses pacientes e sessões semanais que eram distribuídas tanto como in loco assistidas, em atividade aeróbica que era prescrita de acordo com a fração de ejeção do paciente, e também sessões semanais domiciliares, que isso talvez seja um cuidado ou até um questionamento do quanto refratários esses pacientes eram para que eles pudessem treinar de forma não assistida em suas casas. E o que esse estudo encontrou é bastante interessante, quer dizer, é o primeiro estudo, é um piloto, que houve uma melhora importante na distância percorrida desses pacientes após o protocolo de 8 semanas, pelo Shuttle Walking Test, apesar de que não tenha sido encontrado melhora na quantificação da angina e na qualidade de vida desses pacientes quando foram aplicados questionários. E é um estudo que também ele é interessante porque ele não documenta a presença ou a ausência de eventos adversos durante o protocolo. Então, ele não avalia, de fato, a segurança da reabilitação. Mas foi um primeiro documento que, inclusive, é citado, é o único exclusivamente documento citado nas revisões de tratamento de angina refratária, como os senhores podem ver nessa revisão do ESC, em que, observem que nós temos apenas a citação de número 76, que se refere a esse estudo, e que fala que ainda são necessários novos estudos para que se tenha alguma conclusão a respeito da efetividade da reabilitação. E é uma outra revisão também, que refere, então, a esse mesmo estudo, um estudo pequeno, que é do mesmo grupo. Então, tendo em vista a escassez de dados da reabilitação nessa população, que é uma população bastante específica, o nosso grupo, alguns anos atrás, começou a estudar como é que seria o comportamento, a segurança da reabilitação nesses pacientes e que efeitos nós teríamos nessa população. Então, é um estudo que já foi encerrado e eu vou apresentar de forma preliminar, porque o resultado final dele ainda está em submissão, e foram submetidos 47 pacientes randomizados para grupo reabilitação ou grupo controle, que era submetido ao tratamento clínico habitual da angina refratária, ao longo de 12 semanas de protocolo. O protocolo ele era consistido de 36 sessões ao longo dessas 12 semanas, com exercícios de 1 hora, 3 vezes por semana. E aqui, a prescrição inicial, a prescrição proposta pelo estudo, era de que 30 minutos do exercício aeróbico deveria ser próximo ao primeiro limiar ou ao limiar de angina avaliado pelo teste cardiopulmonar. E eu coloco, inclusive, um asterisco aqui no limiar de angina pelo teste cardiopulmonar, porque muitos desses pacientes que realizaram o teste cardiopulmonar, o limiar de angina antecedeu o primeiro limiar, visto que esses pacientes eles têm uma limitação clínica muito importante do ponto de vista de angina. Então, foi tolerado que esses pacientes eles treinassem na vigência de angina numa graduação de 0 a 10, 3 em 10. E ao longo desse estudo, nós ainda conseguimos extrair algumas informações que nos oferecem segurança, e uma delas é essa publicação, que foi a tese da Carla, que está aqui na plateia, em que nós podemos observar que os pacientes submetidos a uma sessão aguda de atividade física aeróbica, eles não cursam com aumento da troponina ultrassensível algumas horas depois da sessão, mostrando que não existe lesão miocárdica aguda, mesmo na presença de angina durante as sessões. E isso independente da elevação da frequência cardíaca. Então, isso é um dado que, de alguma forma, nos fornece segurança, um dado indireto de que é possível que se treine essa população na vigência de isquemia. E aqui eu abro só um parêntese, porque isso foi feito em ambiente hospitalar, com os pacientes monitorados e por uma equipe extremamente qualificada. E, além do trabalho da Carla,
dessa experiência, nós pudemos extrair mais informações. Esse foi a tese da Camila, que conseguiu avaliar o perfil desses pacientes ao longo dos testes cardiopulmonares. Todos os pacientes desse protocolo foram submetidos a um eco de esforço físico e um teste cardiopulmonar esteira, e nessa primeira imagem ela consegue estabelecer uma associação razoável entre o momento do platô do pulso de oxigênio com a frequência cardíaca de positivação do eco de esforço. Então, mostrando que o teste cardiopulmonar ele pode sim identificar o momento da isquemia nessa população especificamente. Da mesma forma, conhecendo um pouco mais essa população, esse outro trabalho também do nosso grupo mostrou que, apesar de não ter havido alteração ou melhora na função endotelial, foi um protocolo de 12 semanas, se conseguiu extrair algumas informações, como, por exemplo, a associação entre a frequência cardíaca de treino e a frequência cardíaca do início da isquemia no teste cardiopulmonar. Então, isso, de alguma forma, nos fornece também um pouco mais de segurança na prescrição do exercício. Bom, e dos nossos dados do trabalho inicial, que ainda não está em publicação, está submetido à publicação, que seria a eficácia do exercício em pacientes submetidos à reabilitação, nós podemos observar que esse grupo todo não apresentou nenhum evento adverso, sendo possivelmente segura a reabilitação nessa população, com uma tendência à melhora na frequência de angina e uma melhora na performance aeróbica dessa população, avaliada tanto em relação à duração de exercício, na esteira ou na bicicleta, quanto do limiar de angina e de isquemia. Além disso, ainda na literatura, existem alguns relatos de casos, e esse é um relato de um grupo francês, que até questiona, né? Será que a isquemia miocárdica intermitente ela pode ser um tratamento possível ou efetivo, uma opção? E eles foram bastante corajosos, treinaram com isquemia, corajosos como nós, eu diria, com isquemia intermitente ao longo das sessões de exercício. Foram 20 sessões, e eles conseguiram um incremento bastante importante nesse paciente. Lembra que é um relato de caso, um incremento de 35% do VO2 do paciente com melhora de sintoma. E nós também fizemos um relato de caso de um paciente, um caso bastante emblemático, que também houve melhora tanto do VO2, do tempo de exercício, e esse paciente ele teve uma melhora muito importante durante as sessões de reabilitação. E nós, inclusive, deixamos nesse relato de caso uma sugestão dos pontos de verificação que foram usados na prescrição desse paciente. Bom, e eu comecei falando das diretrizes internacionais, não poderia deixar de falar da diretriz brasileira, e vocês observaram que as diretrizes internacionais elas não efetivamente falam da angina refratária, elas falam da doença arterial coronária de uma forma geral. Mas nós incluímos, baseado nos dados, inclusive na experiência do nosso serviço, do nosso grupo, de que a reabilitação ela também está prevista, ela pode ser prevista para pacientes com angina refratária, com nível de evidência ser opinião de especialista. Bom, e concluindo então essa aula, eu diria que a reabilitação em pacientes com angina refratária, ela pode ser segura, desde que tomadas as devidas precauções, os cuidados, porque é uma população que, em tese, é mais complexa, é mais grave e precisa que seja em ambiente hospitalar, com todos os cuidados. Em relação a sintomas, frequência de angina, consumo de nitrato, classe funcional de angina, nós ainda não temos isso muito bem documentado, mas provavelmente isso também melhora à medida que você aumenta o tempo de reabilitação. Existe melhora na performance cardiovascular, isso foi bem documentado pelo grupo britânico e pelo nosso, e possivelmente isso sendo um surrogate endpoint da qualidade de vida também, já que há melhora da performance cardiovascular. Mas eu quero lembrar que aqui a gente ainda tem um grande e longo, árduo caminho para ser estudado nessa população, que é uma população bastante complexa e que tem suas peculiaridades. Então, eu queria agradecer e ficar à disposição.